Eu não estou ouvindo vocês mais, não. Tá bom. Só adicionar. Adicionar onde? Já tá agora. Uhum. Então. Tá ouvindo a gente tudo tranquilo, né, Ashley? Aham, tô ouvindo bem. Tá ok. Então, eu vou fazer sua introdução e aí você pode ir compartilhando sua tela da apresentação, tá bom? Perfeito. Posso botar aqui já? Pode ir colocando. Então, boa tarde, pessoal. Retornando aqui para o segundo bloco das palestras. Para iniciar o segundo bloco agora à tarde, eu tenho o prazer de anunciar o doutorando Ashley Henrique Barbosa Pereira. O Ashley ele é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso e é mestre em Patologia Animal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O Ashley possui uma sólida experiência na área de medicina veterinária, tendo foco em temas como doenças de animais selvagens, saúde e prevenção animal, plantas tóxicas em animais de produção e doenças infecciosas de animais domésticos. Além disso, ele atua como editor de imagem da revista Pesquisa Veterinária Brasileira, contribuindo para a divulgação científica na área. Seja muito bem-vindo, Ashley. Todo mundo está ansioso para aprender mais com a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Peraí, vou voltar aqui. Tá compartilhando bem? Consegue me ouvir? Sim. Então tá bom. Posso começar? Pode. Então, boa tarde a todas, a todos. Como muito bem apresentado, obrigado. Eu sou o Ashley. Eu estou muito feliz com o convite de estar participando desse evento maravilhoso. Agradeço a toda a comissão de organização. E hoje nós vamos abordar os aspectos da toxoplasmose em primatas não humanos. Tá bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode anotar aí que ao final a gente vai ter um tempinho para saná-las. Bom, começando a falar sobre o nosso micro-organismo em questão. Veja, o Toxoplasma gondii ele é um protozoário do filo Apicomplexa. Ele pertence taxonomicamente à ordem dos Eucoxidida, à família Sarcocistidae e ao gênero Toxoplasma. A espécie que é conhecida por causar problemas em humanos e animais é o Toxoplasma gondii. Aqui à direita a gente vê uma ilustração de uma microscopia eletrônica que foi colorida artificialmente, mostrando um taquizoíta. Daqui a pouco a gente vai ver os aspectos morfológicos do toxoplasma. Bom, esse protozoário, esse apicomplexo, ele tem distribuição cosmopolita, ou seja, ele tem distribuição mundial, ocorre em todas as partes do mundo. É um protozoário heteroxênico, ou seja, ele possui como característica principal um ciclo biológico em que se envolve um hospedeiro definitivo, onde acontece o ciclo coxidiano completo. Esse hospedeiro definitivo, eles são conhecidos popularmente como os gatos, mas sabe-se que os felídeos selvagens também podem estar relacionado ao ciclo completo do toxoplasma. E, por ser heteroxênico, além do ciclo ocorrer no hospedeiro definitivo, ele ocorre também em hospedeiros intermediários. E esses hospedeiros intermediários, eles são conhecidos como uma vasta gama de mamíferos. Acredita-se que praticamente todos os animais de sangue quente pode ser considerado como um hospedeiro intermediário de toxoplasma, mas principalmente relatado em mamíferos domésticos e selvagens, e
É uma zoonose, ou seja, o ser humano, ele também pode ser infectado e também pode servir aí como hospedeiro intermediário desse protozoário. Bom, como é uma zoonose, é importante a gente saber do ciclo biológico desse apicomplexa, e aqui talvez seja o principal ponto-chave relacionando a questão de saúde pública, porque nos problemas relacionados às infecções por toxoplasma em humanos, atribui-se, claro, diretamente a culpa, na maioria das vezes, aos felinos, mas os principais meios de infecção em humanos, ele se dá basicamente por más práticas de higiene, são más práticas sanitárias, seja por consumir alimentos ou água contaminados sem a devida higienização, ou pelo consumo de carne de alguns hospedeiros intermediários mal passadas, propriamente dito. Os felídeos, então, eles eliminam os oocistos imaturos no ambiente, e esses oocistos, então, eles vão ter a capacidade, depois de passar por um processo de maturação no ambiente, de se tornar infectantes. E aí fazer o ciclo nos hospedeiros intermediários e depois até voltar para o felino doméstico. No hospedeiro intermediário, é interessante pontuar que a fase da reprodução do Toxoplasma gondii, ela é a fase assexuada. Então, nestes hospedeiros, sejam eles quaisquer que forem, nós teremos a presença de taquizoítas e de bradizoítas. Falando um pouco sobre essas estruturas e sobre a ocorrência da toxoplasmose, principalmente em humanos, há diversos estudos sorológicos que demonstram que seres humanos do mundo inteiro possuem titulação anti-toxoplasma gondii, e uma coisa que eu queria chamar a atenção é que o Brasil, ele possui uma alta prevalência de sorologia positiva para toxoplasma gondii em humanos. Nós vemos aqui que mais de 60% da população pode apresentar títulos sorológicos de toxoplasma. Isso é um ponto importante, porque ser sorologicamente, ter uma resposta sorológica, não necessariamente quer dizer que o indivíduo vá expressar doença ativa propriamente. A manifestação clínica da toxoplasmose, ela está diretamente relacionado principalmente, tanto ao grau de patogenicidade da cepa infectante, quanto à capacidade de resposta imunológica do hospedeiro intermediário, seja ele humano ou animal. Mas aqui a gente consegue ter uma noção de que há uma alta prevalência sorológica ao redor do mundo anti-toxoplasma gondii em seres humanos. Bom, falando agora de aspectos morfológicos desse micro-organismo, o toxoplasma, como a gente falou agora há pouco, ele é uma apicomplexa, e deixa eu ver se eu consigo botar o meu ponteiro aqui. E os micro-organismos apicomplexos, de modo geral, eles compartilham características morfológicas semelhantes entre si. E a principal característica morfológica dos apicomplexas, de modo geral, é essa estrutura chamada de complexo apical. Aqui à direita nós temos uma fotomicrografia de microscopia eletrônica de transmissão, e aqui à esquerda um esquema que nos mostra as características morfológicas dessa estrutura. Isso aqui em questão é um taquizoíta. Bom, então o complexo apical ele é formado basicamente por um anel polar aqui conectado a um conoide e aos micronemas. Essas estruturas aqui do complexo apical, elas estão diretamente relacionadas à capacidade de aderência e invasão às células do hospedeiro.
Além disso, nós temos estruturas especializadas aqui dentro desses taquizoítas, que são as róptrias, além de muitas outras organelas que são necessárias aqui para a manutenção desse microorganismo, incluindo núcleo, mitocôndria, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e outras estruturas. Veja, os taquizoítas, eles são a forma de replicação rápida do protozoário Toxoplasma gondii. Aqui à direita nós temos uma outra micrografia de transmissão, e aqui à esquerda nós temos uma outra apresentação morfológica do toxoplasma, que é a formação de cistos de bradizoítas. Os bradizoítas são as estruturas morfológicas contidas dentro dessa estrutura. Enquanto que os taquizoítas, de modo geral, eles têm aí entre 4 e 8 micrômetros, de modo geral, os cistos de bradizoíta, que são as estruturas que ficam dentro dos vacúolos parasitóforos nos tecidos do hospedeiro intermediário, eles são estruturas que podem ter aí entre 20 e 200 micrômetros de diâmetro. São estruturas, na maioria das vezes, circulares, ovalares, com uma camada aqui, que é uma cápsula que envolve, e no interior desse cisto tem inúmeras estruturas conhecidas como bradizoítas. Falando de toxoplasmose em primatas não humanos, primeiro a gente tem que, e como a gente já sabe que o Toxoplasma gondii se distribui ao redor de todo o globo, vamos falar então um pouco sobre a distribuição geográfica de primatas não humanos ao redor dos continentes. Veja, de modo geral, os primatas não humanos, eles são distribuídos principalmente na região dos trópicos, aqui, e eles estão distribuídos naturalmente em todos os continentes, exceto a Oceania e a Antártica. Falando ainda sobre primata, e isso é importante para saber principalmente a apresentação clínico-patológica dessa doença em primatas não humanos, é importante a gente dar uma olhada na taxonomia de primatas não humanos de modo geral. A primata é uma ordem, e essa ordem ela é dividida em duas subordens, que são os Streptocirrhini, que são os prosímios, e os Aplorhini. Dentro dos Aplorhini, nós temos os Anthropoidea, e dentro dos Anthropoidea, onde inclusive o ser humano ele está alocado taxonomicamente, nós temos duas parvo-ordens, que são chamadas de Catarrhini, ou os primatas do Velho Mundo, que têm distribuição na África e na Ásia, e Platyrrhini, que são os primatas do Novo Mundo. Uma característica morfológica que entre as demais, que nos ajudam a separar morfologicamente esses primatas, é basicamente o eixo, o sentido das narinas. Catarrhini, que são os primatas do Velho Mundo, tem as narinas voltadas para baixo, e Platyrrhini, que são os do Novo Mundo, tem as narinas voltadas para lateral. Falando, então, aqui especificamente de primatas do Novo Mundo, ainda é importante saber que, dentre esse grupo taxonômico, nós temos 5 famílias de primatas não humanos neotropicais ou do Novo Mundo, em que os táxons são distribuídos dentro desses grupos. Então, nós temos aqui o macaco prego, que é um dos principais representantes da família Cebidae. Aqui nós temos um mico-leão dourado, que representa a família dos calitriquídeos. Aqui nós temos um macaco-aranha, que representa a família dos atelídeos, um parauacu, que representa a família dos pitecídeos, e aqui à direita, esse bonitinho, ele é o macaco da noite, o Aotus, que representa a família Aotidae. Saber a distribuição dos táxons dentro dessas famílias, tratando-se principalmente de toxoplasmose, é muito importante, porque a dinâmica da infecção ela está relacionada diretamente com a apresentação e a distribuição
tanto a suscetibilidade quanto a apresentação clínico-patológica da infecção por toxoplasma em primatas neotropicais. Considerando os aspectos clínicos, patológicos e sorológicos da infecção, seja natural ou espontânea, ou experimental, de Toxoplasma gondii em primatas não humanos, é importante a gente salientar que já está bem descrito na literatura que existem 3 principais padrões de resposta à infecção por Toxoplasma gondii em primatas neotropicais, ou primatas do Novo Mundo. O primeiro padrão, ele está relacionado principalmente à apresentação clínico-patológica de calitriquídeos, de modo geral, em especial a subfamília Calitrichini, e o padrão de resposta de calitriquídeos, de modo geral, ele tende a apresentar uma resposta 100%, ou quase 100% na maioria das vezes, de uma apresentação fatal da toxoplasmose em calitriquídeos. Isso porque os calitriquídeos, de modo geral, eles são muito suscetíveis à infecção por toxoplasma, e quando acontece, a evolução clínica ou ela é hiperaguda ou aguda. E, na maioria das vezes, sequer dá tempo desses indivíduos desse grupo fazerem uma resposta sorológica eficiente contra a infecção por toxoplasma. O segundo padrão de resposta à toxoplasmose em primatas neotropicais, ele está relacionado principalmente a alguns táxons da família Cebidae e da família Atelidae. Isso porque em indivíduos como do gênero Saimiri, Ateles e alguns outros, a infecção pelo toxoplasma, ela é quase sempre letal, porém a evolução clínico-patológica, ela se dá um pouco mais retardada e algumas vezes esses indivíduos não evoluem para a morte, e fazem, inclusive, uma resposta sorológica moderada. E o terceiro padrão de resposta à infecção por Toxoplasma gondii em primatas neotropicais está relacionado, basicamente, aos primatas do gênero Cebus e Sapágios, que são popularmente conhecidos como macacos pregos. Os pregos, de modo geral, eles apresentam não uma resistência, mas uma capacidade de responder sorologicamente e de manter a infecção de forma até subclínica. Isso porque acredita-se que, devido aos hábitos comportamentais e principalmente comportamentais, da distribuição desses primatas, os macacos pregos, evolutivamente, são os principais primatas que podem ter coevoluído juntamente com o toxoplasma, uma vez que eles tendem a ter mais contatos com os oocistos que têm potencial infectante que estão no ambiente. Isso porque macacos pregos, de modo geral, eles têm comportamento não só arborícola, mas eles descem ao chão com uma certa frequência, e isso pode fazer com que eles tenham, ao longo da evolução de milhares de anos, tido mais contato com as formas infectantes de toxoplasma, e por isso desenvolvem uma resposta imunológica mais robusta do que comparados aos outros primatas que têm hábitos majoritariamente arborícolas. Eu trouxe para a gente discutir aqui rapidamente um levantamento retrospectivo da apresentação de toxoplasmose em primatas não humanos da nossa rotina diagnóstica aqui da Rural, aqui no Rio de Janeiro. De 2019 até o presente momento, nós temos trabalhado fortemente com o diagnóstico de toxoplasmose, majoritariamente em condições em que esses primatas são mantidos sob cuidados humanos, ou seja, em cativeiro. Cativeiro é uma palavra que cada vez tem sido abandonada, então toda vez que eu me referir mantidos sob cuidados humanos, já sabe que eles não são primatas de vida livre, tá? Dentre a nossa casuística, nós temos casos de toxoplasmose em atelídeos, que estão aqui representados pelo muriqui, que é o Bracteles arachnoides, em algumas espécies de bugios, como aqui o bugio de mãos ruivas do Maranhão,
Aloato lulata, aqui o buju ruivo, o Aloata guariba, aqui o buju preto, que é o Aloata caraia. Além disso, nós temos alguns casos de toxoplasmose em pitecídeos, aqui representados pelo cacajal melanocephalus, que é popularmente conhecido como cacajal. Esse bonitão aqui, que é o parauacu, que é um pitecídio da espécie Pithecia irrorata. Aqui nós temos um sauá, ou guigó, que é conhecido popularmente por esses nomes, mas que o nome científico é Plectorocelos caligatus. E nós temos, por fim, um único caso aqui nesse período de toxoplasmose confirmada em um mico-leão da cara dourada, que é o Leontopithecus chrysomelas. Vejam, aqui eu trouxe um apanhado dos sinais clínicos apresentados pelos primatas que nós diagnosticamos aqui com toxoplasmose entre 19 e 24. Separei pela família Atelidae. Então, veja, na maioria das vezes, os sinais clínicos, eles são inespecíficos. Então, quando chegam a apresentar algum sinal clínico, é basicamente apatia, anorexia, alguns apresentam hiperexia. Febre é um sinal clínico muito importante, considerando a suspeita clínica de toxoplasmose em primatas, porque a toxoplasmose ela tem a apresentação clínico-patológica conhecida como febre hemorrágica. Então, sempre que tiver um primata com febre, tem que já botar na lista aí de diagnósticos diferenciais que pode se tratar de uma infecção por Toxoplasma gondii. E alguns atelídeos apresentaram dor abdominal, e especificamente esse Aloata caraia aqui, ele não apresentou febre, mas apresentou ao final hipotermia, dor abdominal e constipação. Isso porque aqui nós conseguimos nós tivemos uma apresentação pouco comum da toxoplasmose em primatas neotropicais, que foi uma apresentação subaguda, com uma evolução aí em torno de 36 dias, graças à intervenção terapêutica que foi feita. Já vamos debater esse caso. Aqui, os sinais clínicos apresentados pelos pitecídeos e pelo calitriquídeo. De novo, apatia, a anorexia são os principais sinais clínicos. E o Leontopithecus chrysomelas, que é um calitriquídeo, ele simplesmente não apresentou nenhum sinal clínico, estava bem no recinto pela manhã, e ao final da tarde foi encontrado morto pelo tratador. Um histórico clínico que pode parecer simples, mas que nos diz bastante sobre a possibilidade dessa infecção. Veja, aqui foi a nossa experiência mais memorável, tratando-se do diagnóstico não só de toxoplasmose, mas de investigação diagnóstica em situações de um centro de conservação com surto de mortalidade majoritariamente aguda, em um centro de conservação aqui do estado do Rio de Janeiro. Isso foi uma experiência assim, memorável, porque foi durante a pandemia, e o pessoal do Centro de Primatologia entrou em contato com o meu orientador aqui da Rural, o professor Daniel Biali, e eles falaram assim, olha, a gente está com um surto de mortalidade de primata, com evolução hiperaguda ou aguda. Os primatas, de modo geral, eles estavam meio apáticos, depois começam a morrer, e a equipe lá é formada por clínicos que fazem uma ótima abordagem de necrópsia também. Então, eles começaram a observar que alguns dos primeiros primatas que estavam morrendo, eles apresentavam achados macroscópicos que eram sugestivos de uma febre hemorrágica, juntamente com o histórico clínico. Então, nós fomos contactados para fazer a necrópsia de alguns desses primatas lá no CPRJ, no Centro de Primatologia, e por se tratar de uma suspeita de febre hemorrágica, claro, toxoplasma já estava dentro dos possíveis diagnósticos diferenciais, mas a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, ela também estava
no meio desse processo de diagnóstico, e por questões de segurança, principalmente porque estamos trabalhando com primatas não humanos e que tem uma grande gama aí de zoonoses que são altamente letais para seres humanos, nós tivemos essa oportunidade de vestir essas roupinhas de astronauta aqui, ou de apicultor, e nós fizemos necrópsias de alguns primatas com um aparato de material de biossegurança excelente. Então, aqui vocês veem que nós tínhamos aqui um respirador que filtrava o ar do ambiente e jogava aqui para dentro dessa cabaninha. E ao realizar as primeiras necrópsias, e já indo para os aspectos patológicos, tanto macro quanto micro, nós nos deparamos com esse padrão de lesão. Aqui nós temos a apresentação macroscópica em diferentes espécies de primatas não humanos, incluindo aqui um muriqui, um bracteles, temos um plectorocebus aqui, o sauá, uns bugios, mas, de modo geral, o que eu queria que vocês fixassem sobre a apresentação clínico-patológica da toxoplasmose em primatas neotropicais é que, de modo geral, trata-se de lesões que são necrosantes e hemorrágicas. Se tem necrose, na maioria das vezes, nós vamos ver hemorragia associada, tá? A apresentação, de modo geral, da toxoplasmose em primatas neotropicais, ela tende a ser sistêmica. Então, a gente vê o mesmo padrão de lesão necrosante e hemorrágico em diversos órgãos e em diversos sistemas. Aqui, nessa primeira imagem, por exemplo, nós temos uma figura macroscópica de um fígado, em que vocês podem notar que a superfície aqui do fígado, ela apresenta um monte de pontinho vermelho aqui. Esses pontinhos, às vezes, eles chegam a se coalescer, e às vezes esses pontinhos que são vermelhos, essas áreas pontiformes, milimétricas, de 0,1 centímetro, por vezes 0,3 centímetros, bem delimitadas, circundadas por um halo claro, elas estão distribuídas por todo o parênquima hepático, e isso também se repetia ao corte. Além disso, vocês podem notar que esse fígado ele apresenta uns bordos moderadamente abaulados. Então, a gente vê também que aqui esse fígado ele já está um pouquinho aumentado, tem um processo de hepatomegalia. Esse padrão de apresentação macroscópica das lesões hepáticas se repetiu e se repete ao longo dos casos, e tal qual a apresentação macroscópica dos demais órgãos, como, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem macroscópica de um pulmão, de um bugio, um aloato lulata, em que, de novo, a gente percebe que a superfície pleural, ela exibe áreas multifocais aqualescentes. Multifocais aqualescentes são essas áreas que tem uma aqui, outra ali, e às vezes elas vão se juntando. São vermelhas, por vezes deprimidas, a gente vê que tem umas áreas distribuídas irregularmente por todos os lobos aqui dos lobos pulmonares, tem umas áreas de depressão, então a gente vê a telectasia, a gente vê que tem umas áreas que ela tem a apresentação de que está aumentado de volume, meio brilhoso, um aspecto meio úmido, então aqui também tem edema associado. Tal qual a gente viu, e isso também se repete na maioria dos casos, em casos de acometimento pulmonar em primatas neotropicais com toxoplasmose de modo geral. Então, o que a gente nota no pulmão de modo geral, ele é aumentado de tamanho, na maioria das vezes, hipocrepitantes, às vezes tu pode ver a impressão do gradil costal, que é mais um indicativo de edema, e principalmente essas áreas de hemorragia, essas áreas brancas multifocais, que depois a gente vai ver microscopicamente. À direita, aqui, nós temos um baço, que também tem esse aspecto abaulado dos bordos, ele está um pouco aumentado, ele está difusamente vermelho escuro, tem umas áreas pontiformes irregulares, que são multifocais, aqualescentes também, brancas, irregulares,
pouco firmes, e ao corte o padrão se repetia. Aqui embaixo nós temos um sauá, que é um Plectropsebus, que apresenta essa área aqui focal, se quiser chamar de focalmente extensa, no segmento do intestino delgado, em que a gente vê a superfície, tanto aqui externo da serosa e ao corte era do mesmo jeito, de novo tinha essas áreas vermelhas, macias, pouco friáveis, que eram irregulares, não delimitadas, e ao corte, o conteúdo intestinal, ele tinha um aspecto vermelho escuro, amorfo, e essa apresentação, ela se repetia em vários segmentos dos intestinos. Aqui, nessa foto do meio, nós temos uma fotografia representando a porção final de um estômago, o início do duodeno, então aqui no Wash pylori, com essa área bem delimitada, deprimida, com bordos elevados, contendo esse conteúdo irregular, vermelho escuro e amorfo. Tal qual aqui à direita, um corte longitudinal de um linfonodo mesentérico, em que você vê que os linfonodos, eles também estão aumentados de tamanho, estão com essas áreas vermelhas, multifocais, aqualescentes, distribuídas irregularmente pelo parênquima. Então, veja, macroscopicamente, independente da espécie, independente do órgão acometido, o padrão de lesão é basicamente o mesmo, em que a gente interpreta isso como necrose e hemorragia, e depois a gente vai confirmar isso microscopicamente através de histopatologia. Falando em histopatologia, aqui, então, nós temos uma fotomicrografia de um fígado, daquele fígado lá, em que a gente tem aqui uma seção histológica de HE, de hematoxilina e eosina, que é o que a gente faz diagnóstico de rotina, e aqui a gente tem, no meio do parênquima hepático, essa área aqui irregular, com moderada quantidade aqui de material amorfo eosinofílico. Quando eu falo eosinofílico no HE, eu estou me referindo a coisas que são mais rosinhas, tá? E basofílico, coisas que são mais azuis ou roxas, tá? Então, aqui, o que a gente vê e nos chama mais atenção? Essa área aqui, irregular, com moderada quantidade de material amorfo eosinofílico, alguns núcleos retraídos, hipercromáticos, ou seja, eu tenho picnose, tenho alguns núcleos já fragmentados, então eu tenho já cariorrexia, e isso indica para a gente o quê? Que está acontecendo necrose, tá? No meio do material amorfo, da picnose, debris cariorréticos, eu tenho aqui hemácias extravasculares, e toda vez que a gente vê uma hemácia fora de um vaso sanguíneo, a gente pode interpretar isso como hemorragia, e entremeado a essa área, a gente vê múltiplas estruturas bem pequenininhas, que são ligeiramente alongadas, em formas de meia-lua, e estão soltas aqui, dispersas, em meio à área de necrose. Essas estruturas aqui, basofílicas, em forma de meia-lua, com 4 micrômetros ou menos, 2 a 4 micrômetros, a gente interpreta isso como taquizoítas de protozoários, tá bem? As áreas adjacentes aqui, a gente consegue perceber que os hepatócitos, eles apresentam uma vacuolização citoplasmática bem significativa. Então, aqui a gente tem grandes vacúolos claros intracitoplasmáticos que frequentemente deslocam os núcleos para a periferia. Isso aqui a gente interpreta como degeneração gordurosa, tá? A degeneração gordurosa em si é um achado histológico que a gente tem visto que está relativamente presente na maioria dos casos em que eu tenho o comprometimento hepático de áreas de necrose, tá? Então, a gente viu essas estruturas aqui no meio das áreas de necrose, mas, até então, morfologicamente, a gente chama isso de taquizoítas, tá? A gente descreve e interpreta como taquizoíta. Aqui, uma região periportal com
uma moderada quantidade aqui de um infiltrado predominantemente linfocítico, e aqui, de novo, a gente tem essas estruturas extracelulares alongadas, basofílicas, com 2 a 4 micrômetros de comprimento, e aí a gente precisa de uma ferramenta complementar para realmente poder chamar isso de toxoplasma. Então, uma ferramenta muito útil nesses casos em que a gente tem morfologia e lesão compatível com toxoplasmose, ou infecção por Toxoplasma gondii, a gente elenca uma ferramenta diagnóstica complementar, que é a imunistoquímica. Tá? A imunistoquímica, então, é uma técnica que ela é baseada numa resposta antígeno-anticorpo, e a gente aqui fez uma imunistoquímica usando um anticorpo policlonal anti-Toxoplasma gondii, e tudo que é isso que está em marrom é marcação positiva imunistoquímica anti-Toxoplasma gondii no meio da área de necrose, tá? Então, a gente tem essas áreas maiores aqui, circulares, cheio de estruturinhas dentro, que são as áreas dos cistos, e todos esses risquinhos que vocês estão vendo extracelulares e distribuídos principalmente no meio das áreas de necrose, são marcação positiva compatível com taquizoítas de toxoplasma. A imunistoquímica é uma ferramenta muito útil tratando-se do diagnóstico de toxoplasmose em animais, sejam domésticos ou silvestres de modo geral, porque nem sempre é possível ver as estruturas compatíveis com taquizoítas e com cistos de bradyzoítas no HI, tá? Indo para frente, a gente tem, então, uma seção histológica aqui de um pulmão, em que a gente vê grande quantidade de hemácias extravasculares que estão ocupando o espaço aéreo. Então, a gente tem aqui uma hemorragia intraalveolar. Então, cada pontinho vermelhinho desse que vocês estão vendo é uma hemácia. Perceba que a inflamação é mínima, ou eu diria que praticamente ausente. No meio das áreas, entremeando aqui as áreas de hemorragia, a gente também tem a deposição desse material amorfo aqui, eosinofílico, que é compatível com edema pulmonar. E se a gente chegar mais perto nessas áreas, a gente vai ver que, de novo, em meio às áreas de hemorragia, por vezes as áreas de necrose, a gente tem estruturas morfologicamente compatíveis com cistos de bradyzoítas e taquizoítas distribuídos aleatoriamente no meio das áreas de lesão. Aqui, uma seção histológica de um intestino delgado, tá? Uma seção de jejum, então perceba que a gente não tem estruturas na submucosa, nem nódulos linfóides, nem tecido glandular, e veja que eu tenho uma grande quantidade de hemácias extravasculares, ou seja, eu tenho hemorragia. Então, se eu estou vendo hemorragia aqui, eu já posso presumir que, em algum ponto, eu vou ter áreas de necrose, tá? E essa hemorragia e necrose, principalmente intestinal, ela é relativamente importante e considerável, porque pode ser uma rota de infecção secundária a patógenos oportunistas, como nós observamos, por exemplo, em alguns desses casos de surto de toxoplasmose dos primatas lá do CPRJ, em que nós vimos, além das lesões morfologicamente compatíveis com infecção por toxoplasma, devido principalmente a essas áreas de necrose e ulceração do intestino delgado, a infecção secundária e a sepse por micro-organismos como a E. coli. Então, em alguns casos, nós podemos perceber, através de uma imunistoquímica, marcar micro-organismos compatíveis com E. coli, tanto intracelulares quanto extracelulares. Então, a gente vê que, além do grande problema da toxoplasmose em si, essa necrose e hemorragia ela abre portas para infecções secundárias que podem ser ou por E. coli ou por qualquer outro micro-organismo que seja
oportunista. Então, veja, em alguns primatas, nós percebemos que tinha grande quantidade de marcação imunistoquímica anti-E. coli. Como nós estávamos tratando de um surto, principalmente que aconteceu logo no início da pandemia, e era tudo muito novo também, nós também investigamos se essas alterações, principalmente necrosantes e hemorrágicas, poderiam estar relacionadas à infecção natural pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, mas nós vimos através de imunistoquímica e depois por uma bateria de exames complementares de que não tinha evidência de co-infecção com o vírus da Covid-19, tá? Então, aqui a gente vê que na maioria, em todos os casos do surto de toxoplasmose que nós pegamos do último surto, nós tivemos uma imunomarcação positiva, tanto para cistos de bradizoítas de toxoplasma, quanto para taquizoítas, em todos os casos, exceto no Aloata caraia, que teve uma evolução atípica da infecção e que foi submetido, graças ao diagnóstico preciso e rápido nos outros indivíduos, a uma terapia em que foi capaz de prolongar a sobrevida desse bugio preto. Falando dele já... então, aqui, tanto macro quanto microscopicamente, eu fiz um compilado da distribuição e da ocorrência das lesões nos diversos indivíduos de primatas não humanos, principalmente nos atelídeos aqui, que nós diagnosticamos entre 19 e 24. Então, perceba que o fígado, ele foi acometido em todos os casos, tá? Seguido por baço, pulmão e depois linfonodo e os demais órgãos. Então, sempre que vocês estiverem diante de um caso de hepatite necrosante em um primata neotropical, eu peço, por favor, que vocês elenquem entre a possibilidade de diagnóstico diferencial a ocorrência da infecção por Toxoplasma gondii. Então, o toxoplasma, ele é uma importantíssima causa de hepatite necrosante, que é grandemente capaz de levar esses primatas à morte num curto período de tempo. Então, quando estiver fazendo necrópsia, for mandar material, tanto para diagnóstico histopatológico quanto para exames complementares, por favor, dê uma atenção especial, principalmente a fígado, baço, linfonodo, pulmão. A gente sempre recomenda que a necrópsia seja completa e que se colete todos os órgãos possíveis. Mas, por favorzinho, não esqueçam de fígado e baço, além de todos os demais órgãos. Aqui, nos demais espécimes das outras famílias, então, de novo, a gente vê que o fígado foi acometido aqui com hepatite necrosante em todos os casos, e aqui nos pitecídeos nós tivemos uma distribuição basicamente homogênea das lesões, aqui em pulmão, baço, linfonodo. Um cacajal apresentou encefalite com áreas de malácia, em seções do sistema nervoso central. E aqui no nosso calitriquídeo foram observadas alterações significativas apenas e exclusivamente em fígado, beleza? De novo, dando a devida importância à apresentação de hepatite necrosante em primatas neotropicais infectados com Toxoplasma gondii. Esse aqui é o nosso bugio preto, o Aloata caraia. Ele foi... Deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Nós temos aqui um vídeo em que a gente percebe, isso infelizmente foi já no desfecho da evolução clínico-patológica desse aloata, desse bugio. Perceba, eu estou filmando isso bem em frente desse primata, e perceba como ele está
apático, infelizmente, esse primata, mesmo ele tendo sido submetido à intervenção terapêutica, após 35 dias, 36 dias de evolução clínica, ele apresentava severa perda de peso, então em 2 semanas ele perdeu quase 25% do peso vivo, estava com inapetência, tinha anorexia, tinha distensão abdominal e muita dor, e infelizmente ele tinha hipomotilidade intestinal e não estava evacuando, não estava defecando há dias. Infelizmente, devido ao prognóstico desfavorável, ele teve que ser submetido à eutanásia. E macroscopicamente, durante a necrópsia, nós notamos umas áreas irregulares de pleurisia, que são áreas de aderência da pleura parietal à pleura visceral. Tinha linfadenopatia, linfonodos mesentéricos e gástricos estavam aumentados, porém nós não vimos lesões hemorrágicas, os pulmões tinham um certo aumento de volume, tinha áreas multifocais de atelectasia, mas microscopicamente nós não observamos nem cistos de bradizoítas e nem taquizoítas extracelulares em nenhum dos órgãos examinados, e ele também foi negativo, na verdade, unicamente foi o caso que foi negativo na imunistoquímica, então nós não conseguimos demonstrar a presença dos organismos infectantes de toxoplasma no meio das áreas de lesão. Então, aqui, a gente tem um resumo da apresentação clínico-patológica da evolução desse Aloata caraia, em que, no dia inicial de apresentação de sinais clínicos, ele tinha já um título muito baixo, através da imunofluorescência, através da técnica sorológica. Então, ele tinha título de 16. Com o diagnóstico dos demais casos de toxoplasma, foi realizada, então, a intervenção terapêutica, em que foi feito um protocolo específico para casos de toxoplasmose humana, e a evolução clínica foi de 36 dias. Então, a partir do dia que nós tivemos a intervenção terapêutica, ele sobreviveu mais 28 dias com tratamento. Então, veja, durante esse período, a gente nota que houve um aumento significativo da titulação de toxoplasma, de titulação sérica, mas durante e após, na verdade, a eutanásia, esse indivíduo ele ainda apresentou PCR positivo para toxoplasma gondii em amostra de sangue, tá? Durante esse período, nós fizemos alguns testes para descartar outras possíveis causas infecciosas, e devido à evolução clínica subaguda, esse caso específico ele foi relatado como um caso de toxoplasmose multissistêmica subaguda em uma Aloata caraia, que é um bugio preto, e aqui nesse trabalho a gente descreve que a associação de drogas específicas para toxoplasmose ela pode ser indicativa de um sucesso terapêutico para primatas não humanos. Então, o tratamento elencado aqui foi a associação de sulfa com trimetoprim e streptomicina, e apesar da eutanásia ao final de 36 dias, esse primata ele teve um tempo de sobrevida aumentado em relação à evolução clínico-patológica típica da toxoplasmose em primatas neotropicais, mesmo considerando em atelídeos. Além disso, o conjunto do diagnóstico desse surto de toxoplasmose, ele foi relatado e discutido aqui nesse trabalho, em que se descreve a grande força multilaboratorial e interdisciplinar para o diagnóstico da toxoplasmose em primatas não humanos mantidos sob cuidados humanos.
em que, nesse trabalho, a gente mostra como é necessário a correlação e o trabalho mútuo para um diagnóstico preciso e rápido, e que inclui profissionais de diversas frentes de diagnóstico, incluindo clínicos, patologistas, microbiologistas, biólogos, biologistas moleculares. E eu sugiro a leitura, quem tiver interesse em abrir, aqui tem o QR Code, que vocês podem ter acesso ao artigo na íntegra. E já para finalizar, falando sobre o controle e prevenção desse grande problema, as medidas são basicamente relacionadas à prevenção. São medidas técnico-sanitárias em que se inclui a higienização adequada de alimentos que vão ser ofertados em situações em que esses primatas são mantidos sob cuidados humanos, sejam em centros de conservação, em centros de triagem, em jardins zoológicos, mas a necessidade de uma correta preparo da alimentação é, sem sombra de dúvidas, crucial para a prevenção. Além disso, recomenda-se que recintos de primatas não humanos sejam distantes fisicamente de recintos onde ocorra e sejam alocados felídeos, principalmente em jardins zoológicos. Então, recomenda-se que seja bem distante a ilha dos primatas dos recintos dos felídeos. Além disso, técnicas como uso de propés, desinfetantes, e de que cada indivíduo seja específico para determinada espécie, de que tratadores não façam a manutenção de recintos de primatas e de felídeos para não ter esse contato direto e para diminuir os riscos. Infelizmente, o controle ele é muito difícil, então, nos casos em que ocorre a infecção por toxoplasma, geralmente ocorre em forma de surtos, então o controle ele se dá basicamente ao rápido diagnóstico, ok? Então, para fechar aqui, a toxoplasmose ela apresenta alta mortalidade em primatas não humanos, e eu me atreveria até a dizer que talvez seja, considerando o que tem na literatura também, que seja a principal causa de morte aguda em primatas mantidos sob cuidados humanos. Esses casos precisam de diagnóstico rápido para evitar e diminuir perdas. Recomenda-se fortemente que medidas preventivas, principalmente medidas sanitárias, sejam adotadas a fim de reduzir a probabilidade de perdas decorrentes da infecção por Toxoplasma gondii em espécies mantidas principalmente sob cuidados humanos, considerando sempre a conservação das espécies, visto que hoje os centros de conservações, os jardins zoológicos, eles contribuem grandemente para a conservação de espécies sob qualquer risco de extinção. Bom, agradeço grandemente a grande gama de parceiros, ao FMT, que sempre nos recebe muito bem e que a gente trabalha maravilhosamente bem. Agradeço imensamente a todos os nossos parceiros aí da UFMT, principalmente a professora Valéria, o professor Nakazato, a Vitória Barros, que contribuem sempre, e toda a equipe do diagnóstico de microbiologia e biologia molecular da UFMT. Além disso, ao Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, ao Bioparque do Rio, à Fiocruz e ao Fundão, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também não poderia deixar de agradecer a esse pessoal aqui que eu amo do fundo do meu coração, meus eternos mentores da patologia, meus antigos e contínuos orientadores, a Carolzinha, a professora Carol, o professor Moleta, o professor Furlan, meu orientadorzão aqui de agora, que é o professor Ubiali, e aqui o grande ícone da primatologia brasileira, que é o professor Dr. Alcides Piscinati, e que é uma grande honra poder
aprender com cada dia mais sobre primatologia com esse excelente profissional. Muito obrigado, e se tiverem qualquer dúvida, aqui está meu e-mail, meu telefone, e eu estou disponível, o que daí vier, a gente está sempre disposto a trabalhar em conjunto. Muito obrigado a todos, a todas, e mais uma vez obrigado ao Simpósio pelo convite, e é isso. Ops. Olá, boa tarde, Ashley. Boa tarde, posso parar de compartilhar aqui? Claro, pode sim. Muito obrigada pela palestra, é sempre muito bom escutar sobre esses temas, né? E o modo também de abordagem através da patologia. Muito obrigada por passar esse conhecimento para a gente. Eu que agradeço. Então, vamos lá para as perguntas. A gente tem umas perguntas aqui. A primeira pergunta. Quais são as implicações da toxoplasmose para a conservação de espécies de primatas em perigo de extinção? Veja, isso é uma coisa muito importante, porque nesse surto, por exemplo, de toxoplasmose que nós tivemos no Centro de Conservação de Espécies aqui do Rio de Janeiro, alguns desses primatas que morreram eram os únicos espécimes da espécie mantidos sob cuidados humanos no mundo. Então, aqueles bugios de mãos ruivas, por exemplo, que são os Aloato lulata. Eu e o Dani, nós fizemos a necrópsia, infelizmente, dos últimos 2 espécimes de cativeiro do mundo inteiro. Então, não se sabe exatamente qual que é o status de risco e nem o tamanho da população desses primatas em situações de vida livre. Então, infelizmente, a infecção pelo toxoplasma, como ela é geralmente, e na maioria das vezes fatal, ela tem implicação direta na conservação das espécies. Veja, 2 dos últimos espécimes, infelizmente, morreram por toxoplasmose. Então, o perigo é exatamente esse, que ocorra surtos em que, como a maioria das espécies, todas na verdade, são suscetíveis à infecção, infelizmente a gente precisa pensar em medidas de prevenção, claro, óbvio, todo centro de conservação, todos os locais sempre estão muito atentos, mas eu diria que talvez a infecção por toxoplasma seria das maiores dificuldades e desafios para a conservação de espécie, considerando centros de conservação, zoológicos e instituições de pesquisa mundo afora, não só no Brasil, infelizmente. Sim. Certo, próxima pergunta. Você acredita que as detecções de toxoplasma em primatas pode fazer com que as situações como as mortes de animais por causa de febre amarela podem acontecer? Não entendi a pergunta, desculpa. Pode repetir? Você acredita que as detecções de toxoplasma em primatas pode fazer com que as situações como as mortes em animais por causa da febre amarela, elas podem acontecer? Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas vamos lá. As detecções. Eu acho que, assim, existem alguns centros que fazem controle e vigilância de epizootias em primatas de vida livre. Então, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, outros órgãos fiscalizadores e regularizadores, eles têm meio que a obrigação de fazer vigilância ativa sobre a ocorrência de causas de mortalidade em primatas não humanos de vida livre. Eu não acho... que eu realmente não entendi muito bem a pergunta, mas não tem uma associação direta entre a ocorrência de febre amarela e toxoplasmose
nem em cenários de vida livre, nem em cenários de cativeiro. Mas, com certeza, seja, se tiver um primata de vida livre infectado e demonstrando sinais clínicos como apatia, anorexia, com certeza ele vai ser muito mais susceptível a ações relacionadas à antropização. Então, eles ficariam mais susceptíveis a receber uma paulada, uma pedrada, qualquer coisa do tipo. Então, acho que sim, se foi isso que eu entendi. A apresentação clínica da toxoplasmose em situações de vida livre, elas podem favorecer a ocorrência, graças à falta de educação ambiental, de mortalidade com intervenção humana. Mas eu não consigo fazer uma associação direta entre toxoplasma e febre amarela, por exemplo. Acho que seria isso mesmo. Eu acho que não é tanto no sentido da doença em si, mas de, por exemplo, ter esses casos em que as pessoas matam os primatas e tudo mais, sabe? Isso, no final, foi isso. Então, eu também acho que, pelo que eu entendi, é mais pro lado disso, assim. Com certeza, os primatas infectados em condições de vida livre, eles provavelmente devem ficar mais susceptíveis à ação humana devastadora. Então, se essa for a pergunta, é sim. Eu acho que... Acho que é mais ou menos isso mesmo. E mais uma pergunta. Existem estudos que correlacionam a infecção por Toxoplasma Gondii com as alterações neurológicas em primatas? Olha, existem alguns estudos descritivos que demonstram a apresentação mais patológica do que clínica, mas não necessariamente um estudo descritivo que faça o mapeamento do padrão de distribuição de toxoplasmose cerebral em primatas não humanos, por exemplo. Há alguns trabalhos que demonstram e descrevem a ocorrência de lesões associadas à infecção por toxoplasma em primatas, mas eu não consigo me lembrar agora de um trabalho específico sobre a descrição clínico-patológica da toxoplasmose cerebral em primatas. Posso dar uma procurada e, se eu achar alguma coisa, eu encaminho para vocês e depois você manda para a pessoa. Mas sim, já se descreve na literatura a ocorrência de lesões encefálicas associadas ao toxoplasma em primatas. Não, fechou. Qualquer coisa, então, depois a gente também manda. Se eu achar, eu mando e aí vocês distribuem. Fechou. E a última pergunta, que com os dados e fotos dos sinais clínicos patológicos, acho que fica claro a gravidade da toxoplasmose para os primatas não humanos. De que forma a sociedade como um todo pode atuar para a prevenção da doença nos primatas? Eu acho que, antes de colocar a sociedade como um todo, nós precisamos, enquanto comunidade científica, comunidade acadêmica, ter um trabalho mais relacionado à extensão e à conscientização ambiental. Então, o papel da sociedade está diretamente relacionado com o papel do médico veterinário clínico, do médico veterinário que faz o diagnóstico, que é basicamente ter consciência. Eu não espero que um cidadão comum vá entender o ciclo da doença, mas eu espero que um cidadão comum não mate um primata de vida livre porque tem medo de estar com toxoplasma, com febre amarela, com qualquer coisa do tipo. Então, eu acho que talvez, nesse ponto, uma das principais pontos em que a gente, enquanto academia, enquanto universidade, enquanto centro de pesquisa, pecar um pouco na conscientização, desde a conscientização de base. Então, você vira um indivíduo socializado desde quando você está na escolinha, lá, bebezinho, começando a aprender o beabá. Então, o papel da sociedade inclui nós, veterinários. Nós estamos diretamente incluídos, principalmente na conscientização, para, inclusive, pensar melhor em estratégias de prevenção. Quanto mais gente consciente, mais
medidas de higiene, de prevenção nós teremos, não só considerando a toxoplasmose em primatas, mas nos hospedeiros susceptíveis de modo geral. Então, acho que a chave da sociedade seria conscientização ambiental. Educação ambiental é tudo. Da sociedade, verdade. Legal. Ashley, muito obrigada pela palestra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Então, a gente está por aqui. Aí, depois, se tiver alguma coisa para encaminhar, depois a gente também pode disponibilizar até no nosso Instagram, né? Para passagens. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado pelo maravilhoso evento. Tchau, obrigado. Obrigada, tchau.